Para um fim de semana que foi tão pouco produtivo, esse fim de semana foi muito cansativo para mim por algum motivo que eu não entendo muito bem. Então eu tô gravando esse vídeo muito tarde, logo eu vou começar o vídeo com um clássico dos vídeos de quarta. Eu vou tentar ser breve. Porque se eu me estender demais, eu passo das 10 horas da noite e o pessoal do prédio vai ficar com razão puto comigo. Vamos começar... Bom, começar primeiro falando que amanhã esse vídeo vai sair na quarta-feira, na quinta-feira a gente vai estar na CCXP, então é a última vez que eu aviso pra vocês. Se você estiver na CCXP na quinta-feira, stand do Crunchyroll pra gente falar de Boku no Hero Academia, 2 horas da tarde, amanhã, no dia 6 de dezembro, no caso, se você for assistir esse vídeo em 2020, por que você tá fazendo? Não tem nenhum motivo. Mas enfim, amanhã, 6 de dezembro de 2018, VideoQuest na CCXP. Vamos para Bunny Girl, um anime que eu tô, assim, eu vou terminar porque eu já comecei. E porque eu tô aqui falando pra vocês e porque em algum momento as pessoas ligavam pra esse anime. Eu não sei mais se ele é alguma coisa nessa temporada. Eu acho que já tem outros que as pessoas gostam mais do que eu... Bom, eu acho que Zombieland é um pessoal que comenta bastante e eu não gostei já do primeiro. Mas eu não gostei já do primeiro desse, então tá tudo errado, né? Começou um novo arco neste anime e eu já posso dizer que tem dois problemas principais com esse arco que me tiram completamente o interesse em qualquer coisa que venha a sair desse novo arco. Talvez venha de um vacilo meu, que é o fato de que eu espero o melhor das coisas. E eu fujo de harém. No começo de Bunny Girl, eu vi o foco nos dois personagens principais, no Generic-kun e na Mai. Eu devia ter prestado mais atenção ao fato de ele ter uma irmã que quer muito ser uma Imoto do trope de anime, né? Ela quer muito ser a irmãzinha fetiche. E eu tinha que ter dado mais atenção a esse sinalzinho, porque claramente o Bunny Girl já tá, assim, declaradamente um harém, só que ele é um harém tentando achar desculpas. E eu acho que essa é uma das partes que mais me irrita, porque é a história de amor, entrecortada por milhares de outras baboseiras, é a história de amor do Generic-kun e da Mai. Só que mesmo assim tem um monte de outras meninas rodeando o moleque, e o anime fica tentando achar maneiras de dizer que não, mas na verdade o importante é que ele tá apaixonado pela Mai, essas outras meninas é circunstancial e tal. Então tem a menina do gato, que tem relação com a primeira paixão da vida dele. Tem a irmã, que quer ser a irmãzinha fetiche. Agora tem a cunhada, que nem é cunhada de verdade, ou não totalmente, então tudo bem. E ela também vai, inevitavelmente, perceber o quanto esse homem é maravilhoso, que se importa, é um homem abnegado, um homem de coração aberto, um homem que ajuda as senhorinhas a atravessar a rua, um homem que doa pra caridade. Sabe? Vai tomar no cu. Ela vai achar que esse menino é maravilhoso. E talvez tenha inveja dele com a irmã, ou inveja da irmã por ter ele. E eu só não consigo me interessar por isso. Eu não consigo me interessar. Me irrita o fato de... Claramente a gente vai ter um momento onde, por algum motivo, esse moleque recebe a chave da Mai e toca no interfone e por algum momento eu pensei, olha só, ele tá sendo educado. Ele vai perguntar se ele pode subir. Aí ele pergunta, posso subir? Aí ela meio que fala não, ou deixa implícito. E ele fala, bom, foda-se, eu tenho a chave, eu vou subir mesmo assim. Mas esse homem é maravilhoso. E aí tem o outro lado, que é a questão de que é uma história sobre essa rivalidade entre as irmãs, sobre a mágoa que tem entre as irmãs. Vamos lá. Tem um lado disso que eu acho interessante, que é a questão da mãe, da Mai, né? E das razões fúteis que fizeram com que as duas virassem celebridades, uma virou atriz, a outra virou idol, mas a menina é aquelas idol regional, né, que chama,
que ainda não chegou no estrelato na televisão de verdade, apesar de ter uma entrevista, ela não é uma coisa recorrente, né? Não é a Anitta do Japão. E ela faz aqueles shows num palquinho no meio de uma praça para 7 pessoas que estão passando, né? Tem até uma conversa... eu não consigo entender se Bunny Girl acha que aquele diálogo é muito inteligente ou se ele tá querendo mostrar que na verdade a questão é mais simples, porque tudo é feito com o mesmo peso na direção. A direção é uma merda em Bunny Girl, então eu não sei exatamente qual é o tom e o que eu tenho que tirar daquela cena. Mas tem a conversa do moleque com a menina que não gosta dele na escola, perguntando pra ela: você tem uma irmã mais velha? Ela fala: tenho. Você odeia sua irmã mais velha? Não odeio. Você ama sua irmã mais velha? Também não gosto tanto assim. Mas eu tenho mágoa porque minha mãe fica falando que eu devia ser mais como ela. E aí ele fala: então agora eu entendi que não é tanto nem pro amor nem pro ódio. Puxa vida, cara! Parabéns! Você chegou nessa conclusão. Que bom que a gente viu esse diálogo. Enfim, esse lado eu acho interessante. O lado dos pais e da briga mesquinha entre os pais e a nova esposa. E o modo como deixa implícito que o pai é um cara meio ausente, que só recentemente foi tentar juntar as duas e tal. Essa parte do show business, eu acho, da família entrando no show business e como as coisas acabam degringolando para algo negativo por conta da mesquinhez de adultos, isso é interessante. O negócio é que, não, isso não é o foco. O foco é a relação entre as duas. Até o momento os arcos tinham alguma coisa que me pegava de, olha só, ele tá tentando ali, usa um bullshit científico pra tentar estudar alguma coisa do comportamento das pessoas, é uma coisa bem inerentemente japonesa, como essas coisas se configuram no Japão, no período escolar japonês especificamente e tal. Mas esse é tão básico. Elas têm uma certa rivalidade porque são pais separados e a irmã mais velha tem mais conquistas até o momento e parece melhor aos olhos dos pais e tal. E uma fica ressentida da outra e aí elas trocaram de corpo pra ver o ponto de vista uma da outra, porque toda história de troca de corpo pra isso, né? Estar literalmente no corpo da outra pessoa pra viver a vida e ver, não é tão fácil assim, tipo, a menina vai fazer a gravação e teve hiperventilação e não conseguiu continuar, porque não é tão fácil assim ser uma atriz de sucesso e tal. E... de novo... não de novo em Bunny Girl, de novo na vida, na ficção. Não é que tudo seja original. O meu anime preferido dos vídeos de quarta aqui, que é o Gridman, é um remake de um tokusatsu, que quase ninguém se importa. Eu não tô falando que tudo tem que ser original, mas isso é tão básico. Por que eu tenho que ver isso? Bunny Girl é meio merda. E mesmo Bunny Girl já foi melhor do que esse arco que parece estar começando agora. Então, mas vamos lá, né? Semana que vem tem mais. Fazer o quê? Serião, quantas vezes o Ash já foi sequestrado? De verdade, eu não sei, mas isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Eles são emboscados, ou uma coisa que eles vão fazer não dá certo, qualquer coisa do tipo, e alguém acaba sendo refém, e o Ash acaba se entregando porque ele é essa pessoa muito boa que se sacrifica pelos amigos. E aí tem que ter ou uma fuga ou um resgate. A gente acabou de sair de uma situação dessa, onde ele se entregou de propósito pro Godinez, e ele se entregou e ele passou por um período sequestrado pelo cara, e o cara mexeu com a cabeça dele e ele quase não tava conseguindo andar e tava cego. Aí ele foi resgatado, e aí um episódio depois ele se entrega de novo. Porra! A não ser que semana que vem ele não se entregue, tipo, ele foi lá, apareceu e tal, mas aí tiroteio e ele escapa. Mas a quantidade de vezes que ele se entrega... Pra um grande líder de gangue, que é um gênio e um demônio, esse cara se coloca em muitas situações onde a única situação é ele se entregar, né? Ele é meio incompetente. Esse episódio não teve quase nada de interessante pra mim, pelo menos. Teve a parte onde eles foram lá pra aquele pedófilo que tinha
umas fotos de pessoas e tinha fotos do Ash. E esse trecho foi um pouco mais interessante porque trabalhou algumas outras coisas. Por exemplo, a raríssima presença de mulheres em Banana Fish, ou o reconhecimento da existência de mulheres. Quando eles vão pra um bar gay e o cara bem hétero do lugar, o cara bem hétero lá, o repórter, o jornalista, fica falando, pô, agora eu entendo como as mulheres se sentem. E o Ash, é por isso que eu acho que às vezes o estupro é uma coisa muito banalizada em Banana Fish, que ora é usado muito bem, ora é extremamente banalizado. Que quando o cara fala isso, acho que a resposta do Ash é, mas eu saio na rua e quase sou estuprado todo dia. É um tom, assim, rasteiríssimo. Sei lá, enfim. Mas essa parte foi um pouco mais interessante por conta da reconhecimento da existência de mulheres, né? E por conta do momento que eu achei um momento muito, muito bonito. Que é o momento que tem as fotos do Ash, e o Ash fala, bom, já que eu tô considerado morto, passou na TV, né, que ele tá morto, então pode divulgar por essas fotos minhas aqui, que tanto faz, eu não tenho mais como passar vergonha. E o cara vai lá e queima as fotos e fala, não, você esquece disso. É como se fosse um ritual de deixar o passado pra trás, que é uma coisa impossível para o Ash. Se ele deixasse o passado pra trás, não tinha anime. Mas é uma cena bonita, é uma cena que eu gostei. Tirando isso, vai vendo de onde tá o pessoal da gangue dos chineses, do Sing, e os caras se colocando mais uma vez numa posição que o Ash tem que se entregar, o maluco lá do exército, contratado pelo Godinez, encurrala eles ali, e o Ash tem que se entregar porque o jornalista foi pego de refém. E são situações realmente muito repetitivas nessa história. Falta muito pouco episódio, falta 3, eu acho. Se é o 21, vai até o 24. O último vai ter 40 minutos, pelo menos. Dado que Banana Fish costuma parecer ter 4 episódios por episódio, o episódio de 40 minutos vai ser uma temporada inteira, né? Um core inteiro. 12 episódios compilados em 40 minutos ali. Mas eu acho que a queda do Banana Fish foi muito grande. De uma coisa que me interessava pra caramba, pra um negócio que talvez seja muito mais extenso do que deveria, sabe? As situações se repetem, os núcleos se acumulam e talvez já desse pra ter resolvido essa história faz tempo, sabe? Ou então mudado de paradigma completamente, ele ter resolvido a questão com o Godinez e o resto da história ser ele, o crime organizado, ele tentando equilibrar um relacionamento com o Wade e o crime organizado, que são coisas que não se batem, porque o Wade não consegue lidar com isso de verdade. Porque o Wade tá eternamente em situações extremas, situações de risco, mas se ele não tivesse o tempo todo sendo sequestrado por alguém, talvez ele parasse pra pensar que, porra, eu não quero esse homem pra mim, né? A vida de um cara que tá aí controlando assaltante, traficante de droga, ou seja lá o que eles façam, mas não dá pra viver com ele. Então, de repente, isso seria mais interessante do que eternamente um ciclo de sequestros e resgates que é Banana Fish. Esse episódio foi um episódio que eu fui, mas acabou. Que bom que tá acabando. Fazer o quê? Eu gostava muito de Banana Fish e caiu. Esse episódio de Jojo parece que perdeu um pouco do tempo da minha vida, sabe? E, assim, a segunda metade dele foi muito mais interessante do que a primeira. A segunda metade foi o Narancia, né? O momento que o Narancia vai lutar com alguém pra gente descobrir qual é o stand dele. Isso vem acontecendo nesse Jojo faz um tempo. E esse foi um pouco mais interessante. Eu vou dizer que, olha só, eu fiz uma reclamação no começo desses vídeos dessa temporada do Jojo, que eu não gosto de stand. Então uma coisa que eu não gosto de stand que é o fato de que tem um bonequinho e eu não vejo. Eu não quero que vocês me expliquem o conceito de stand. Vocês já explicaram o conceito de stand nos comentários e quando vocês explicaram da primeira vez, eu já sabia. Tá tudo bem. É gosto pessoal, não é falta de entendimento. Mas eu não gosto que tem um homenzinho ali. Eu acho bobo. Se o cara tem o poder de fazer um zíper, por que ele não faz com a própria mão? É isso que eu não gosto. Eu acho que pode ter a explicação que for, conceitualmente eu acho desnecessário. Mas aí nesse Jojo, pelo menos os 3 últimos que foram apresentados são um pouco mais interessantes do que isso. Tem um bonequinho, mas é um bonequinho que vira outra pessoa, rebobina no tempo pra reproduzir o que aconteceu. Então é mais interessante. A existência do bonequinho é mais justificada pra mim do que a média. Tem o cara das balas, que são vários bichinhos com personalidades diferentes, que não se gostam e tal, que tem um relacionamento, ó.
mais interessante. E o aviãozinho? O stand do aviãozinho é bem legal. Gosto. E a situação toda com o cara que tem lá o stand de encolher e o caralho 4 dele, é que também tem um homenzinho, mas ele se encolhe e criou uma situação tensa com o Narancia, que não é o cara mais inteligente do mundo, o que é interessante também, porque tem muito estrategista, tem muito gênio. O Giorno é um desses caras que pensa à frente, usa todos os recursos possíveis e tal. Às vezes é bom você ter um personagem que não tem esses recursos, que acaba tendo que agir do jeito que dá. E a situação foi tensa porque ele não é lá tão inteligente assim. Se fosse o Giorno naquela situação, seria bem mais simples talvez. Mas aí aí Jojo tem que meio que manufaturar tensão e dramaticidade. E aí que entra a primeira metade desse episódio, que é a apresentação de uma nova personagem, Trish, né? Ela é a filha do chefe, que é o cara que eles querem matar, e eles finalmente alcançam a porra da fortuna, e agora a missão de escoltar, de proteger a Trish era do Polpo. O Polpo morreu, fica com o Bruno, e agora a gente tem essa nova personagem no núcleo. E eu não gostei dessa primeira metade porque o caminho da Trish me parece meio claro. Jojo costuma surpreender, Jojo costuma ter coisas mais interessantes de várias maneiras, mas eu não lembro de relações humanas que me surpreendam tanto em Jojo. Realmente é criatividade de situações, não exatamente de relações humanas. E me parece que o caminho dela vai ser, primeiro, ela é cuzona, e ela vai deixar de ser cuzona porque vai ver o valor da amizade, ou seja lá o que for, vai ver que o Giorno é um cara muito, muito honrado e tal, então ela talvez deixe de ser cuzona, talvez, vamos trabalhar com a palavra talvez, e tem também a questão de ela ser filha do chefão, e eles querem matar o chefão, e ela vai fazer parte do grupo, então talvez tenha uma amizade que vai rolar entre eles, vai ficar muito forte, eles vão gostar muito uns dos outros, mas aí eles querem matar o pai dela, então conflito e tal. Então são conflitos que me parecem meio óbvios. Não tem isso, eu posso errar, óbvio, mas tem isso. E tem o fato também que a explicação da situação da Trish não chega a ser tão complicada, mas ela toma meio episódio e pareceu muito mais do que o necessário, sabe? Parece que foi alongado e hiperdramatizado mais do que o necessário. E podia ter sido uma explicação muito simples. É a Trish, a responsabilidade de vocês, ela tem esse sobrenome por causa de tal pessoa, por causa do pseudônimo que o cara usava, e é filha de não sei quem, agora ela tá aqui, ela tem que ser protegida, toma. Sabe? É um bagulho... Talvez se fosse abrupto, fosse mais interessante. Porque foi uma longa explicação. Agora, se fosse tipo, cara, ela tá aí, tchau. Obrigado pelo dinheiro, você é um capo. O cara vai embora e os caras são deixados com uma situação que eles não entendem nas mãos, do nada. Mas não, foi uma longa preparação. E cansou um pouquinho. Foi mais do que eu acho que deveria. Mas não foi um episódio ruim, até porque a segunda metade deu uma guinada pra cima. Mas já teve episódios melhores nessa temporada, então vamos monitorando. Já esse episódio de Gridman foi maravilhoso. Estou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Gridman não é uma história que quer dizer muitas coisas, pelo menos não me parece. Alguém melhor do que eu pode ter descoberto a mensagem oculta de Gridman. Ele é uma carta de amor nerd, é um tokusatsu pouco conhecido. Então tem referências, o caralho a 4. Mas isso importa pouco no fim das contas, porque o Gridman é um primor de direção e edição que a gente raramente vê numa produção para televisão, sabe? Realmente é um bagulho que tem um cuidado, tem uma arte ali, tem um craft, sabe? É só lindo de ver, é só maravilhoso, sabe? Esse episódio
Ele começa já com aquela sensação de estranhamento, que ele faz essa escolha, que eu gosto muito dessa escolha, que é de começar num ponto que não tem nada a ver com o que tinha acontecido antes. Você vê aquele primeiro kaiju e ele tá parado ali e o mundo parece estar meio paralisado, mas o kaiju tá meio que andando e ninguém faz nada. E o que tá acontecendo? E cadê o Gridman? Aí corta e tá o Yu tá acordando de novo. Mas... E aí, quem tá lá não é a Rika, é a Akane. Isso é uma realidade alternativa, isso é uma simulação da Akane, isso é um loop temporal. O que tá acontecendo aqui? Você vai entendendo ao longo do tempo, não é um super complexo, né? Você vai entendendo ao longo do tempo, e essa primeira sensação de estranhamento é muito importante pro que você vai assistir ao longo da história. Porque o que tá acontecendo é que a Shinjo, eu acho que eu prefiro falar Shinjo do que Akane. A Shinjo, ela não consegue lidar com o fato de que ela criou um mundo perfeito. Mais uma vez, eu tô aqui na minha teoria de que aquele mundo é uma simulação dentro de um computador e que tá falhando. Ela queria que fosse perfeito para ela e está falhando. Eu acho que uma das evidências para mim... Teorias, Gridman! Uma das evidências para mim de que é uma simulação é o fato de que ela se mata no meio do negócio e aí desiste de se matar. Ela se joga e aí ela só... e ela cai em pé. Porque ela pode fazer isso, as regras são dela. Ela não tem as forças... Não tem forças pra se matar naquele mundo, ela desiste no meio e ela pode fazer isso. A física desse mundo foi criada por ela. Eu acho que é isso que está acontecendo ali. Então ela não está conseguindo lidar com o fato de que tem esses elementos disruptores ali que não deveriam existir, porque tudo deveria ser perfeito, tudo deveria ser para ela. E mesmo ela criando mais uma ilusão, mais um sonho, prendendo os personagens em um sonho perfeito para ela, para fazer com que essa porra dessa realidade que ela acredita ser perfeita aconteça na marra, mesmo assim não funciona. Só que tudo que a gente vê naquele sonho é muito positivo. A gente vê cenas que já aconteceram reimaginadas numa realidade mais bacana. Por exemplo, eu tinha falado que eu achava que tinha alguma coisa de interesse romântico da Shinjo no Yuta. E aí você vê que quando ele acorda nessa nova realidade, na casa dela em vez de ser na casa da... Eu tô na minha cabeça que era na casa da Rika, né? Na casa dela em vez de na casa da Rika. Ou, na verdade, na casa da Rika, só que com ela, né? Porque tem a mãe da Rika até. E depois tem a própria casa dela, que tem o Alexis. Então, tipo, nada faz sentido. É um bagulho dela, assim. Foda-se a lógica. Ela tá criando porque ela quer que seja perfeito pra ela. E quando o Yuta acorda com ela fala que, bom, a gente tá namorando. Você não lembra que a gente tá namorando? Então, ela tem uma amizade perfeita. Essa talvez seja a primeira coisa que caia por terra, porque a Rika já tem problemas com isso antes. Ela já tem a consciência de ter sido criada de propósito e já tem problemas com isso, então no sonho ela já engole menos. Me dá essa sensação de que ela engole menos a amizade perfeita com a Shinjo. Você tem um namorinho perfeito com Yuta e você tem uma amizade nerd otaku com o Utsumi, que também acaba, e eu acho que é mais um desespero dela no meio do processo. De ela, tipo, porra, não tô conseguindo manter esse cara interessado aqui nessa troca cultural otaku nosso aqui. Acho que eu vou ter que apelar pra deixar ele apaixonado por mim, pra eu ter a devoção de alguém, sabe? Então, tudo que a gente tá vendo naqueles sonhos deveria ser positivo e é feito com uma paleta de cores, assim, com uma direção num certo meio termo pra mim. Só que como você já teve aquela sensação de estranhamento antes, tudo aquilo é muito esquisito. E você tem a sensação do esquisito. Então nada daquilo parece exatamente bom. Nada daquilo parece positivo. E a gente sente a forçação de barra da felicidade que ela criou, que também é a forçação de barra que os personagens estão sentindo naquele sonho. Então, a direção pra mim é muito perfeita, muito maravilhosa, assim.
E aí você tem um momento onde eles eles acordam, os três lá, a Aliança Gridman acorda do sonho, e quando eles acordam do sonho, a lógica das cores é completamente diferente, mais uma vez. Porque o sonho é uma coisa bonita, mas um pouco mais padrão, mas também um pouco mais lavada. A realidade é um bagulho mais cinza, mas quando eles acordam, são cores vivas em alto contraste. Tem um traveling com o moleque correndo e ele sobe e tem o Gridman ao fundo, que são umas cores muito vivas, sabe? É quase, sei lá, colorização de quadrinho de herói dos anos 70, sabe? Pá, chapado na sua cara, assim. E é foda, sabe? É foda. Você sente, quando os caras estão correndo, tem uma música heróica que é completamente diferente do que tem anteriormente, e eles acordam e depois tem a batalha com o Kaiju, que, como não é o Gridman, também não é tão heróico assim, não é tão vivo as cores, mas aquelas cores vivas são muito pouco reais porque estão num sonho, e aquele é um momento de libertação deles dentro de sonho, então as cores não precisam ser reais. Então você tem todas essas nuances de direção e edição. Tem um frame que eu acho foda, que se a gente teve um frame muito legal da Rika com o Utsumi nos espelhos, a gente tem um com uma lápide separando a Shinjo e o Yuta, mas é uma separação muito drástica. É um bagulho preto, assim, em 70% da tela, e fica um cara num canto e a menina no outro, sabe? Tem uma inteligência ali, tem um estilo, tem uma personalidade, tem uma alma. Gridman é um puta anime. Eu fico feliz quando termina um episódio bom desse de Gridman. Já teve ruins, né? Teve a porra do episódio da cachoeira. Mas quando termina um episódio desse de Gridman, eu falo, caralho, que bom. Alguém tá fazendo. Alguém ainda faz isso porque gosta. E também porque tem péssimas condições de trabalho, precisa trabalhar muito pra, né? O mercado de trabalho de animação japonesa, na verdade, é horrível e é um trabalho análogo ao escravo, e a gente não pode passar a mão na cabeça. Mas eles fazem porque gostam. Eu acho. E é isso, muito obrigado a todos. Vocês estão ligados no Padrinho do VideoQuest. O Padrinho do VideoQuest tem mudanças. Eu preciso fazer um vídeo específico para isso, mas mudou as recompensas. Então, se eu tiver tomado vergonha na cara, a essa altura eu já vou ter mudado no Padrinho. Então dá uma olhada no link do Padrinho do VideoQuest. Se de repente você achou que não valia a pena antes, talvez valha a pena agora. Mudou um pouco as coisas aqui que a gente vai fazer no Padrinho. E amanhã tem VideoQuest na CCXP, no stand da Crunchyroll. Crunchyroll você pode assistir Jojo, pode assistir Bunny Girl, pode assistir Kill la Kill, que é melhor do que Gridman, mas é do mesmo pessoal, tem a mesma alma, de certa forma. E você também pode assistir o erro do Trigger, que foi o Franks desse ano, Darling the Franks. Você pode assistir coisa pra caralho. Vão lá no Crunchyroll na CCXP assistir a gente. Muito obrigado, falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.